Bom dia a todos. Não se preocupe, eu não vou falar de economia. Não é a minha especialidade, né? E depois, ainda mais depois de ouvir os ilustres economistas que me antecederam, eu prefiro ficar rigorosamente no tema que me foi proposto de falar um pouco sobre algo que, com a maioria dos senhores, algo que eu convivo no dia a dia, que é exatamente a comunicação e o impacto da comunicação nesse ambiente, na vida de todos nós. Eu, obviamente, quero cumprimentar, né, uma vez mais, a turma do IEE e a todos os empresários que apoiam esse Fórum da Liberdade. Ontem eu jantava com os amigos de fora, que estão aqui presenciando esse evento, e nós falávamos, né, de como determinadas coisas só acontecem aqui no Rio Grande do Sul. E esse Fórum da Liberdade é um desses fenômenos que só acontece aqui no Rio Grande do Sul. E todos nós que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, estamos envolvidos com a execução, com a elaboração desse projeto, devemos nos orgulhar, mas evidentemente que os meninos e meninas jovens do IEE merecem todo o nosso reconhecimento e todo o nosso entusiasmo para dar continuidade a esse trabalho que orgulha a nossa comunidade. Eu, dentro do clima de um fórum de liberdade, eu quero conversar para vocês que eu tentei negociar com a organização a compra de alguns minutos para poder falar um pouco mais sobre a questão do impacto da comunicação na vida e nas reformas, né, que o nosso país tanto precisa e que nós estamos discutindo nesse painel e nesse fórum, mas não fui bem sucedido. Razão pela qual eu tentarei ser extremamente objetivo numa reflexão para o debate posterior sobre qual o papel da imprensa no controle do poder no nosso país. Eu preferiria dizer até qual o papel da imprensa no acompanhamento do poder no nosso país em nome da cidadania, como foi muito bem dito há pouco pelo Gustavo Franco. Independente de quem esteja no exercício do poder, que seja a representação da social-democracia, que seja a representação da democracia liberal ou da democracia massificada ou sindicalizada, como a que nós vivemos hoje, independente de quem esteja no exercício do poder, me parece que é devido um papel para a imprensa, para a comunicação, de acompanhamento do poder em nome dos cidadãos. Eu acredito objetivamente que a finalidade maior do jornalismo é a de oferecer aos cidadãos as informações que os cidadãos e cidadãs necessitam para serem livres e para se autogovernarem. Foi publicado agora, no ano de 2003, um livro pela Universidade de Harvard, chamado Os Elementos do Jornalismo. Esse livro foi escrito por dois críticos da imprensa americana, os jornalistas Bill Novak e Tom Rosenfield, onde eles fizeram uma grande reflexão dentro da Universidade de Harvard sobre quais deveriam ser os fundamentos a serem perseguidos por todos nós que fazemos comunicação e que fazemos jornalismo, para preservarmos e para ampliarmos a nossa credibilidade com o público. A nossa credibilidade com quem está do outro lado, com quem nos assiste, com quem nos ouve e com quem nos lê. Nesse livro, esse conceito de que o jornalismo tem uma finalidade clara, na medida que ele gera um impacto na vida das pessoas, esse livro, publicado no ano de 2004, ele retrata muito bem, através de 9 princípios, aqueles elementos, aqueles fundamentos que, a meu ver, devem estar extremamente presentes no exercício do jornalismo numa sociedade como a sociedade brasileira, tão carente e tão necessitada de reformas políticas, de reformas econômicas e de reformas de natureza social e, sobretudo, tão necessitada de reformas com relação aos nossos valores e aos nossos princípios. Esses 9 elementos do jornalismo eu entendo como verdadeiros fundamentos para o exercício da nossa atividade de comunicação e da nossa atividade de jornalismo. A primeira obrigação
do jornalismo e da comunicação é com a verdade. A verdade deve ser uma obsessão no processo de construção de informação. A verdade, ela é essencial para que o cidadão, do outro lado, possa exercer a sua própria independência. O jornalismo deve ter como lealdade principal o seu compromisso com o público, o seu compromisso com os leitores, com os telespectadores, com os ouvintes. Esta lealdade, esta referência, essa ligação com o público, me parece um fundamento essencial para o exercício do jornalismo, que muitas vezes é confundido num ambiente como o nosso, como que vivemos no nosso país. O nosso principal compromisso tem que ser com os cidadãos. A essência do jornalismo está intimamente relacionada com a disciplina da verificação. Nós precisamos checar exaustivamente todos os dados, todas as informações que chegam às nossas redações antes de divulgá-las nos nossos veículos. Nós entendemos que os jornalistas devem manter a independência daqueles a quem cobrem. Esse é um outro princípio, é um outro fundamento extremamente polêmico no nosso dia a dia, na nossa convivência, onde o processo de relacionamento muitas vezes tenta a oferecer uma contaminação naquilo que geramos nos nossos veículos, com determinados princípios, com determinados valores, com determinadas ideias. A ideia da independência sobre quem se cobre, sobre a informação, sobre as fontes, é fundamental e é muito bem expressa nesses fundamentos do jornalismo. O jornalismo deve funcionar como consequência, como um monitor independente do poder. E a independência do poder, ela passa necessariamente pela independência econômica de quem faz a comunicação e de quem faz jornalismo, seja no âmbito profissional, seja no âmbito empresarial. A independência econômica dos veículos de comunicação é um dos fundamentos para que o veículo possa exercer, em nome da cidadania, o acompanhamento do poder e o acompanhamento de todas as questões que envolvem o relacionamento de dia a dia. O jornalismo deve apresentar, ainda dentro dos fundamentos dos professores americanos, o jornalismo deve apresentar um fórum para a crítica pública e o debate público. O jornalismo deve garantir pluralidade, espaço para todos. Todos. Muitas vezes nós recebemos inúmeras críticas pelo espaço, pela divulgação que damos para determinado assunto, para determinado tema que, por alguma circunstância, pode não ter o interesse, pode não representar um interesse específico de um grupo. Mas esta ideia de pluralidade precisa efetivamente estar presente nesse jornalismo responsável que nós pregamos e nesse jornalismo responsável, nessa reflexão que foi feita pelos professores americanos. O jornalismo deve lutar para transformar o fato significante em interesse relevante. Isso é muito mais uma questão de forma. O item 8, o jornalismo deve manter as notícias compreensíveis e equilibradas. Aqui estamos falando de conteúdo. A ideia de traduzir temas difíceis, como as questões econômicas que nós estamos olhando, em uma visão clara para quem está do outro lado, para que quem esteja do outro lado recebendo esse tipo de informação tenha a capacidade de formar o seu juízo sobre o assunto. E os jornalistas devem ter liberdade para exercer a sua consciência pessoal. Isto pressupõe ética e responsabilidade no exercício da atividade de jornalismo. Dentro desse contexto, eu queria dividir com vocês uma reflexão sobre o tema que me foi sugerido. Qual a principal função da imprensa no controle deste poder no nosso país? Como devemos exercer esse acompanhamento em nome dos cidadãos de todas as coisas que acontecem ao nosso redor e que afetam, sim, as nossas vidas, seja como pessoas físicas, seja como empresários? Eu destaco 4 campos em que me parece que cabe uma função para a atividade do jornalismo, para exercer com dignidade esta responsabilidade que a atividade pressupõe. Uma das atividades é, obviamente, simplesmente relatar os fatos.
Nós, enquanto imprensa, enquanto veículos de comunicação, só nos é devido a responsabilidade de relatar os fatos, sempre, obviamente, buscando relatá-los com precisão, relatá-los numa perspectiva de verdade e deixar que o nosso público seja o juiz daqueles fatos que estão sendo relatados no dia a dia. Um outro elemento que nós podemos priorizar no nosso processo de comunicação, nesse exercício do controle, nesse exercício do acompanhamento do poder, seria o de nos posicionarmos sobre os fatos, o de termos opinião sobre os fatos, e muitas vezes até o de encaminharmos uma linha editorial na sustentação de determinados modelos, de determinadas ideias, de determinados pensamentos, de determinadas ideologias. Um outro campo, que poderia ser a atividade principal dos meios de comunicação, seria a cobrança de promessas. Quantas promessas no dia a dia nós observamos, nós vemos, e cobrar as promessas, promessas de todas as naturezas, vamos criar não sei quantos milhões de empregos, registro em cartório, não serei candidato, cumprirei meu mandato até o final, sou contra a reeleição, cobrança do gênero, que mesmo tivemos na campanha, não teremos aumento de impostos. Cobrança, um exercício de cobrança. Um outro exercício que pode ser feito como prioritário pela área da comunicação nesse controle do poder está exatamente relacionado com a investigação e com a denúncia, com a antecipação, com a ideia de provocação e de atividade, de proatividade em cima dos fatos que acontecem no nosso dia a dia. Infelizmente, no nosso país, esta crise de valores, essa crise ética que, infelizmente, vivenciamos no exercício da função pública, precisa ser investigada, precisa ser denunciada. São 4 campos que podem configurar a linha para os meios de comunicação e para os profissionais de comunicação no exercício desse acompanhamento, no exercício desse acompanhamento do poder público. Eu gostaria muito de ouvir dos senhores, num processo proativo, a opinião dos senhores deste Fórum da Liberdade, no sentido de saber qual deve ser a nossa prioridade. Diferentemente do que a maioria dos palestrantes fazem, eu vou pedir para vocês que vocês liguem o telefone celular. Liguem o telefone celular e liguem para 3299-2006, agora. 3299... Frederico, custa menos de R$1 a ligação. 3299-2006, porque eu gostaria de ter um depoimento deste Fórum da Liberdade sobre... Você só vai ter que teclar 1, 2, 3 ou 4. Sobre a visão dos senhores com relação à principal função da imprensa no controle do poder do nosso país. 3299-2006, menos de R$1, não estou fazendo propaganda de nenhuma operadora, cada um faz a sua. Se for simplesmente, na visão dos senhores, se for simplesmente relatar os fatos, tecle 1. Se for, na visão dos senhores, a atividade principal que deva ser posicionar-se diante dos fatos, tecle 2. Se for a cobrança de promessas, tecle 3. Se for a questão da investigação e da denúncia, num ambiente como o nosso que nós vivemos, tecle 4. Eu vou ligar também. Vamos ver se está funcionando o sistema. Está funcionando, não? Está funcionando? Eu vou acelerar, está entrando um carinha aqui perguntando na sua visão. Já teclei o que eu acho. Agradeceu. Vamos ver o resultado. Evidentemente, eu estou precisando de óculos. Esse público, nós tivemos até agora 192 respostas.
acho que é uma amostra razoavelmente significativa, 204 agora, 19,9% dos senhores entende que a nossa principal missão é de relatar os fatos. 13% dos senhores entende que a nossa principal missão, enquanto empresa de comunicação, é nos posicionarmos, é termos opinião sobre os fatos. 15% dos senhores entendem que a nossa principal missão é a de cobrança de promessas, cobrança de ideias que foram colocadas, e que os meios de comunicação devem fazer esse exercício. E 55% dos senhores, felizmente como eu, também teclei 4, entendem que a nossa principal missão está relacionada com a investigação e com a denúncia. Efetivamente, nós entendemos que numa sociedade, é óbvio que não existe certo ou errado nessas respostas, é nosso papel o exercício de cada uma dessas funções, mas nós entendemos que numa sociedade como a que vivemos, com crises de valores, de princípios e com uma crise ética tão grave como a que nós vivemos, que sim, senhores, é nossa responsabilidade priorizar a investigação e a denúncia. Eu trouxe alguns exemplos para os senhores desse exercício do jornalismo voltado para a investigação e para a denúncia, tendo muito presente aqueles princípios e aqueles conceitos que fundamentam esta relação e esse compromisso do jornalismo com o cidadão no acompanhamento do poder. O primeiro exemplo é um caso nosso, aqui do Rio Grande do Sul, publicado por Zero Hora, relacionado ao programa Bolsa Família. Os jornalistas que produziram essa matéria com toda essa repercussão na visão do cidadão estão aqui presentes. Esse é um tape de 3 minutos e meio que nós vamos assistir agora. Uma reportagem investigativa pode estar ao alcance do mouse. Foi o que Zero Hora constatou ao acessar o site do Fome Zero. Apenas famílias extremamente pobres deveriam receber todo mês uma ajuda de até R$90. Mas parte do dinheiro acabava no bolso de famílias que não necessitavam. Eu recebi um telefonema, daqueles tantos que a gente recebe todos os dias na redação, e de uma pessoa que não queria se identificar, sugerindo que eu olhasse o site do Fome Zero, do Ministério do Desenvolvimento Social, e visse como se repetiam nomes na cidade de Sapucaia do Sul. Ela disse, tu vais notar que várias pessoas recebem mais de um cartão, ou vários nomes se repetem. Existe uma fraude, eu não sei de que tipo. Às vezes, quando pensamos em uma reportagem investigativa, achamos que ela deve derrubar o prefeito, o governador ou o presidente da República. Casos como o Watergate, que derrubou Nixon, não acontecem todos os dias. Mas uma matéria também pode mudar a vida de alguém que ninguém conhece. Quando a fonte anônima ligou para a redação de Zero Hora, não estava pensando em ajudar Priscila. A fraude acontecia de duas maneiras. Uma delas era entregar cartões do Fome Zero a famílias com renda superior a R$100, o teto máximo estabelecido pelo programa. A outra era alterar uma letra no nome de um beneficiário, criando um cartão praticamente igual. Estes formavam uma lista de fantasmas que todos os meses iam a uma agência da Caixa Econômica Federal e retiravam o dinheiro, que poderia ser entregue a uma família realmente carente. Constatei que de 2.500 nomes que eu chequei, mais de 200 se repetiam ou eram de homônimos. Por exemplo, Adelaide de Amaral e Adelaide do Amaral. Os fraudadores eram de dois tipos, no caso de fraude mesmo. Eram pessoas que recebiam mais de um cartão do governo, um do governo passado e um do governo atual, e isso é proibido por lei. Elas deveriam ter entregue o cartão antigo. E no caso de pessoas homônimas, quando não existia uma delas, o fraudador é quem fez o cartão. Agentes governamentais, no caso as prefeituras que estavam cadastrando, tiravam um cartão a mais e provavelmente sacavam esse dinheiro. Para dar nome e sobrenome à fraude, que começava a se confirmar, foi acionada a rede de repórteres de Zero Hora no interior do estado. Com mais repórteres em campo, os jornais da RBS confirmaram que a fraude era generalizada pelo estado. No site
site do Ministério do Desenvolvimento Social, nós tivemos acesso às fichas, aos nomes das pessoas cadastradas no programa Bolsa Família, e a partir daí começamos a rastrear nos municípios. Pegamos informações com a Brigada Militar, com fontes, com pessoas conhecidas dessas cidades, e descobrimos que muitas das famílias ali cadastradas tinham alto poder aquisitivo ou moravam em bairros de maior poder. Então, viajamos a esses municípios e lá nos defrontamos com pessoas cadastradas que tinham o cartão do Bolsa Família e, ao mesmo tempo, tinham carros na garagem, tratores, propriedades rurais, máquinas agrícolas e que estavam irregularmente recebendo o benefício, inclusive alguns servidores municipais. As denúncias chegaram a Brasília. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome admitiu o erro, tirou o site do ar e mandou refazer os cadastros em todo o país. A reportagem da Zero Hora, ela foi fundamental porque nos mostrou, a partir de informações que o próprio governo disponibilizava, algumas falhas que o sistema ainda não estava conseguindo capturar. Isso permitiu aperfeiçoar o sistema e identificar um conjunto importante de fraudes. Em Santa Cruz, depois de bloqueados os fantasmas, a prefeitura investiu na Vila Bom Jesus. Muitos moradores passaram a receber o benefício. Entre os novos beneficiários está Priscila, que nunca apareceu no jornal, no rádio ou na televisão. É um dinheiro que vem, que dá para pagar uma conta, que dá para vestir as crianças, né? Que a gente pode contar todo mês. É um dinheirinho que dá para ajudar a gente. Deixa eu valorizar esta visão. Eu já recebi o cartão amarelo aqui da Ana Amélia, já vou finalizar, para nós irmos ao debate, mas deixa eu valorizar esta visão, né, de um jornalismo, de uma comunicação de denúncia e de investigação voltada para os interesses do cidadão. Essa tem que ser uma rotina, essa tem que ser uma prática em qualquer dimensão. Um outro exemplo de uma matéria publicada no Diário Gaúcho, um assunto nosso aqui da nossa cidade, né, em que moradores da Vila Coab e Cavalhar estavam praticamente sitiados, né, sendo dominados pelo tráfico de drogas aqui ao nosso lado, né, a partir da matéria do jornal, mudou a vida das pessoas, houve uma providência da Secretaria de Segurança mudando aquele quadro. E é óbvio que os casos mais conhecidos, né, são aqueles que mais nos afetam, aqueles que nós mais acompanhamos no dia a dia, são aquelas denúncias, aquelas investigações relacionadas com o acompanhamento, com o controle e o acompanhamento sobre as questões do poder central. E são inúmeros os casos. Nós estamos vivenciando apenas hoje mais um ciclo de denúncias, mais um ciclo. Não é muito diferente do período em que nós vivenciamos denúncias que tiveram como consequência a queda o impedimento de um presidente da República. Não é muito diferente de processos que acompanham, né, de investigações de matérias que acabaram representando renúncias de representantes do Poder Legislativo. Quer dizer, esta é a nossa função, esta é a nossa missão, sempre voltado com esta visão de fiscalizar o poder numa perspectiva dos cidadãos. Por outro lado, apenas para encaminhar o debate, acho que a gente não tem tempo para aprofundar o tema, por outro lado, há um questionamento, há uma pergunta, há uma indagação na sociedade de quem deve exercer e quem deve fiscalizar a imprensa nesse exercício. Nós temos feito muito esse debate, nós temos procurado muita discussão, nós teríamos tempo aqui, se tivéssemos tempo, nós podemos fazer uma outra enquete, né? Mas é óbvio que nós não vamos fazer a enquete porque, né, já estou com o tempo estourado, mas é óbvio que existem muitos mecanismos de controle sobre a imprensa para que a imprensa exerça com dignidade a sua função de acompanhar o poder em nome dos cidadãos. Felizmente, a Constituição brasileira, ela não permite nenhum tipo de censura prévia em nosso país, muitas vezes violentada pelo Poder Judiciário. Mas, felizmente, a Constituição abriga esse direito dos cidadãos. Por outro lado, a nossa Constituição dá o direito aos cidadãos de recorrerem ao Poder Judiciário quando se sentem, por alguma maneira, prejudicados pelas notícias da imprensa. Os jornalistas, como as empresas de comunicação, estão sujeitas a todas as regras e a todas as normas, tanto do Código Civil quanto do Código Penal. Nós ainda temos uma lei de imprensa específica, anacrônica de 1967, que nos cria profundos embaraços no exercício do nosso dia a dia. Lei essa que precisa ser revisada, de preferência precisaria ser inclusive extinta, mas que faz parte desse mecanismo de controle da sociedade
sobre a imprensa. Um outro mecanismo de autocontrole são os códigos de ética que inúmeros jornais, associações, veículos de comunicação executam no seu dia a dia como um processo de autorregulamentação, como um processo de autocontrole para o exercício desta missão nobre. Eu entendo que o principal mecanismo de controle que deva existir sobre os meios de comunicação está exatamente representado pela opinião pública, está representado pelos senhores, representado pelos leitores, pelos ouvintes, pelos telespectadores, que diariamente têm a opção de escolher um determinado veículo, que diariamente têm a opção de trocar o canal, de optar pela assinatura de um jornal, de fazer a assinatura de um canal de televisão. Esta é a ideia de optar por uma emissora de rádio. Esta é a principal ideia de controle da sociedade sobre os meios de comunicação. Parabéns ao nosso Fórum da Liberdade. Esta é uma iniciativa extraordinária que nós devemos nos orgulhar, que nós nos orgulhamos, devemos incentivar e, a partir de debates como esse que faremos agora, com certeza cada um de nós terá a oportunidade de aperfeiçoar os seus conhecimentos sobre todos esses assuntos magníficos que estão sendo debatidos aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Nelson Feroz.